No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus princípios favoritos na física e um dos mais mal compreendidos, o princípio da incerteza. É aquele princípio, né, que diz que a gente não pode saber a posição e o momento de uma partícula com exatidão. Olha, na verdade não é só posição e momento. Na real, o princípio da incerteza ele nos mostra que existem diversos pares de variáveis que possuem essa propriedade. Quando a gente conhece o valor de uma, é impossível determinar com exatidão o valor da outra. A gente chama esses pares de variáveis conjugadas, e o universo está repleto de variáveis conjugadas. Mas essa incerteza no valor de uma das variáveis é por conta da limitação dos nossos instrumentos de medida, não é? Na verdade, não. Essa incerteza é algo que pertence a esses pares de variáveis. É quase como se o universo tivesse olhado e decretado assim: olha, o valor dessa variável você não vai saber nunca se você souber o valor da outra. Para entender melhor o que eu estou falando, vamos falar de música. A gente sabe que as notas musicais são ondas sonoras que possuem uma certa frequência. Por exemplo, isso aqui é um Mi. E isso aqui é um Sol. Nada de misterioso. A gente pode representar as ondas sonoras em termos da sua frequência. Mas, e se ao invés de uma nota musical com uma frequência isolada, a gente misturar várias notas musicais, como por exemplo em um acorde, ou em uma melodia? E aí, é possível representar essa onda sonora? A resposta é sim. Nesse caso, a depender de como a gente esteja tratando, é mais vantajoso representá-la como sendo a intensidade do som variando em função do tempo. Mas, se você está se perguntando se ela também pode ser representada em termos de frequência, a resposta também é sim. Qualquer onda sonora pode ser representada pela soma de várias frequências, nesse contexto de várias notas musicais. Mas isso não vale só para ondas sonoras, vale para qualquer onda, literalmente qualquer onda no universo de qualquer formato pode ser obtida somando-se ondas de várias frequências puras. E quando a gente escolhe representar uma certa onda em termos de somas de frequências, a gente faz uma transformada de Fourier. De fato, as variáveis tempo e frequência possuem uma relação especial tanto na física quanto na matemática, porque uma onda pode ser representada em termos de uma ou de outra. Quando isso acontece, a gente diz que essas duas variáveis são pares de Fourier, o que é um outro nome chique para variáveis conjugadas. Oxe, mas você não falou que variáveis conjugadas têm a ver com incerteza? E esse negócio aí desse Fourier, o que tem a ver com incerteza? Pensa no que acontece se a gente quiser representar um som perfeitamente localizado no tempo, um pulso que toca um pouquinho e depois para. Só isso, acabou. Graficamente, seria algo assim. Então, quando eu olho para essa representação, eu sei exatamente o instante em que esse som tocou. Ele está perfeitamente localizado no tempo. No entanto, é praticamente impossível saber quais são as frequências que formam esse som. Porque para representar um pulso bem definido desse jeito, a gente tem que somar muitas frequências. E quanto mais frequências a gente soma, maior fica o pulso, mais bem representado no tempo ele fica. Em outras palavras, se eu tenho uma medida muito boa do tempo de existência de uma onda, eu não consigo saber com exatidão quais são as frequências que formam ela. Certeza no tempo é incerteza na frequência. Da mesma forma, se eu tiver um som com uma frequência bem definida, uma onda senoidal, por exemplo, essa onda se estende infinitamente pelo tempo.
Certeza na frequência é incerteza no tempo. Por isso, tempo e frequência são um par de variáveis conjugadas. Ah, eu entendi. Mas isso parece ser só um princípio da incerteza específico para tempo e frequência. Como é que isso se aplica na física quântica? Na física quântica, quando a gente quer saber o estado de um sistema, a gente resolve a chamada equação de Schrödinger. E a solução dela vai dizer para a gente tudo o que a gente precisa saber sobre aquele sistema, na medida do possível, né? A solução da equação de Schrödinger é algo chamado função de onda. Graficamente, ela literalmente se parece com uma onda. Para simplificar as coisas, vamos considerar a equação de Schrödinger independente do tempo. Isso significa que o formato da nossa função de onda não varia com o tempo. Ao invés disso, ele varia com a posição da minha partícula. É algo como uma onda estacionária. E por isso essa função de onda pode ser representada em função da posição da partícula. Mas ela também pode ser representada em função do momento da minha partícula. Existem duas formas de representar essa função de onda. Pode ser por uma soma de várias localizações no espaço, de várias posições, ou uma soma de vários momentos diferentes. Dado isso, a gente pode obter a probabilidade de eu encontrar minha partícula em uma certa posição. Para isso, é só eu expressar a minha função de onda em termos das posições e elevar tudo ao quadrado. O resultado vai ser uma nova onda. Só que essa é uma distribuição de probabilidade, mostrando onde é mais e onde é menos provável de eu encontrar a minha partícula naquele sistema. Nos lugares onde a onda é bem comprida, significa que é mais provável dela estar lá. E quando a gente faz uma medição, quando a gente utiliza um aparelho para medir a posição da partícula, aí essa onda vai ficar bem comprida em um local específico. É algo que a gente chama de colapso de função de onda. Mas enfim, esse local onde a onda ficou bem comprida é o local onde a gente encontrou a nossa partícula. Em outras palavras, a gente sabe a posição dela com exatidão, porque a gente vê esse pico na onda. Mas tu lembra lá da transformada de Fourier, que quando a gente tem esse pico bem localizado em uma onda, essa onda aí com o pico vai ser representada pela soma de muitas frequências, e é impossível saber todas as frequências, porque quanto maior for o pico, mais frequências são necessárias para serem somadas. Então, o momento de uma partícula se relaciona com a frequência da função de onda, de forma que a gente pode representar essa distribuição de probabilidade na posição como sendo uma soma de vários momentos. E já que eu tenho um pico nessa distribuição de probabilidade, representando uma certeza na posição, eu vou ter vários momentos sendo somados para resultar nesse pico. E qual desses vai ser o momento da minha partícula? Não sei, não tem como saber. Se você souber, você é o bichão. Mas não tem. O universo decretou. Certeza na posição é incerteza no momento. E a recíproca também é verdadeira. Se eu souber o momento, se eu tiver uma distribuição de probabilidade mostrando um pico no momento, aí a posição endodia. Não tem como a gente saber. Esse é o princípio da incerteza. E ele não decorre de nenhuma falha nos nossos equipamentos de medida, nem nada disso. O princípio da incerteza é consequência das definições matemáticas da mecânica quântica. Em outras palavras, ele é um princípio sobre o universo. Existem perguntas que a gente não pode fazer simultaneamente ao universo, porque a gente não vai obter duas respostas simultaneamente, simplesmente porque o universo não deixa. Ele é mó fuleiro de vez em quando, mas é bonito, eu gosto. Gostou desse vídeo? Deixa o like e se inscreve no canal.